Depois de muito tempo, a galera me pedindo aí para fazer um vídeo de Tailwind CSS versus Bootstrap, eu decidi fazer. Então vamos lá. O que é o Tailwind e o Bootstrap? São frameworks bastante populares para estilização de site. E como é que vai ser o formato desse vídeo? Nós vamos falar sobre cada um deles, conceito, rapidamente. Depois vamos visitar o site de cada um e ver como é que é a configuração inicial, a instalação inicial em seus projetos. Então eu trouxe um exemplo prático, a gente vai fazer esse exemplo prático tanto no Tailwind quanto no CSS, né? O mesmo, é um exemplo bem simples, é um card. Depois nós vamos ver cada ponto, tá? Questão de performance, questão de configuração, a questão de simplicidade e qual que serve melhor para você aí para o seu projeto e principalmente para a galera que está começando, tá? Então esse aqui, sempre o nosso vídeo do canal ele é um pouquinho mais focado para a galera que está iniciando. Então vamos lá. Olha só, eu trouxe um slide para guiar Tailwind versus o Bootstrap. É um framework CSS baseado em componentes prontos. Já o Tailwind CSS ele é um framework utilitário first, ou seja, não que o Bootstrap não seja um framework utilitário, sim, ele é, só que além de utilitários, além de classes utilitárias, ele também tem componentes prontos, tá? Diferente do Tailwind CSS, que ele tem bastante classes utilitárias. Então vamos lá. Onde você escreve classes diretamente no HTML para customizar o estilo. E aqui a gente vai dar uma parada e visitar o site de cada um. Vamos lá, já o Bootstrap, o que eu vou colocar para português, ele fala o seguinte, crie sites rapidamente responsivo com Bootstrap. Um kit de ferramentas front-end poderoso, extensível e repleto de recursos. Então, crie, personalize com Sass. Olha que diferença, ele também ainda está usando o Sass, o Bootstrap ainda usa o Sass, né, no seu core para construir ali todos os seus componentes, os seus estilos. Utilize sistema de grade, ou seja, de grid, né, e componentes pré-construídos, beleza? Então, olha só, aqui o Bootstrap, eu vou dar aqui o Get Start para a gente ir já para a documentação dele. E aqui é onde você vai iniciar tudo, tá? Iniciando com o Bootstrap. O que você tem que fazer? Existem várias formas de instalação. Se você tem aí um projeto NPM, você consegue instalar o Bootstrap através do NPM. Vamos lá ver. Você pode clicar aqui no Webpacker, aqui ao lado, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui para a gente. Essa área aqui do Get Start é toda a área de configuração, instalação. Ver essa página e aqui ele faz o seguinte, olha, você pode, o que ele está mostrando aqui? O mkdir, você criando um novo projeto, um diretório, entrando no diretório, iniciando, tá, com o npm init, esse "-y" aqui, você está dando o sim para todas as respostas, tá? Aí aqui embaixo você vai fazer o que? A instalação do Webpack e no final aqui, você está instalando o Bootstrap, tá? Ou seja, com projetos que você usa tanto o npm quanto o yarn, você vai fazer a instalação aqui, npm ou yarn, né? "-i", save Bootstrap. Já esse cara aqui, ele é opcional, tá? Esse Popper.js, ele é opcional. Nós vamos ver esse cara aqui. O que a gente vai fazer aqui para construir esse card básico não está muito ligado à questão da instalação, tá? Ele está mais ligado à questão de uso, tá? Das classes que ele tem, ok? Porque a instalação pode ser que seja bem simples para você que usa tanto o Tailwind CSS. Vou visitar aqui o site do Tailwind CSS. Ele também aqui você instala com npm install, tá? Você também instala no seu projeto com npm install, ou seja, todo o projeto que você está usando, que é front-end, que é npm, que é yarn, e em geral, em sua maioria, usa o npm ou yarn, você vai instalar assim, ok? Então aqui não tem nenhum segredo. Se você tiver
alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, ok? Então beleza, olha aqui, você pode usar, se eu clicar em invite ou invite, geralmente ó, é também o npm install bootstrap, tá? Parcel, npm install bootstrap, a mesma coisa, independente, tá? De qual transpilador você está usando, ou se é o Vite, ou se é o Webpacker, enfim. Então aqui você vai instalar sempre com npm ou com yarn. E assim também é o Tailwind, tá? Olha aqui, usando com post CSS, você também vai usar npm install. E aqui são os frameworks, aqui provavelmente já muda mais um pouco, mas não vamos entrar muito em detalhes aqui. Eu vou clicar em next, por exemplo, ó. Next, você vai dar o npm install. Deixa eu voltar aqui já com o Laravel, provavelmente vai ser um pouco diferente. Você vai usar aqui o Composer para fazer a instalação dele, ok? Então assim, essas são as configurações iniciais, né? Com o projeto npm install, ou existe uma outra forma que é através do CDN. Tanto o Tailwind CSS quanto o Bootstrap você pode usar com o CDN, ok? Olha só, aqui o CDN, aqui estão os links do CDN e do Bootstrap. Então, o que a gente vai fazer? Já comparando aqui, eu acho que a instalação ela não tem nenhum segredo, tá? Os dois são a mesma coisa com npm, então é bem fácil para fazer a instalação e a configuração inicial de cada um deles. Aqui eu vou criar agora já um projeto, vou criar um arquivo index.html para usar o Bootstrap. Deixa eu renomear esse cara aqui com o Bootstrap. E aqui vou criar um outro, fazer um pouquinho mais para cá, criar um outro Tailwind CSS, tá? O Tailwind CSS, então para ficar um padrão, vou jogar também aqui esse cara. Vamos voltar aqui para o site de cada um deles. Olha só, aqui ele mostra, ele faz o seguinte, olha, você cria um arquivo .index.html, um arquivo básico com uma estrutura básica HTML, ok? E depois você pode incluir, aqui ele fala, segunda, você vai incluir tanto o CSS quanto o JS. O Bootstrap, ele precisa desses dois arquivos, tanto o CSS quanto o JS. Por quê? Como ele já tem alguns componentes prontos, tá? Como por exemplo, modal, os drop-down, que mais? Carrossel. Esses componentes, eles dão alguns efeitos, e esses efeitos ainda são feitos com o JavaScript, tá? Então tem alguns componentes que eles vão funcionar se o JS, né, que esse arquivo JS, esse arquivo JavaScript estiver incluído, tá? Se ele não tiver incluído no seu projeto, ele não vai funcionar. Então você tem que incluir esses dois, tanto o arquivo .css quanto o arquivo .js precisam ser incluídos para funcionar todos os componentes do Bootstrap. Agora, por exemplo, se você for usar só o grid do Bootstrap, que ele agora já dividiu, tá? Você pode usar só o sistema de grid dele. Aí sim, você não precisa do arquivo JS, tá? Você só vai precisar do arquivo .css mesmo, ok? Então, o que a gente vai fazer? Já vai pegar esse cara aqui, que ele já está dando como exemplo, olha só. Vai copiar e vai jogar aqui. Beleza, Bootstrap Demo, olha só, o que foi que nós incluímos? Nós incluímos tanto o CSS quanto o Bootstrap. Só que aqui já tem uma questão, que nós vamos falar sobre o... Aqui embaixo ele fala, ó, você pode incluir, né, esse popper. O que é esse popper? Cara, eu fiquei pensando, por que o Bootstrap colocou esse cara somente para? E aqui ele fala, aqui embaixo ele vai falar o seguinte, olha, para usar né, se você vai usar os drop-down, o popover, ou seja, o drop-down é um componente. Esse cara, nós vamos ver depois o drop-down. Drop-down, popover e tooltip. Ou seja, 3. Vamos lá.
Ó, o drop down, que é esse cara aqui, vou abrir uma outra aba. O drop down. O que é o drop down? Para fazer esse efeito aqui, ó, ele precisa tanto do popper quanto do arquivo JS, tá? Não é feito somente com CSS, ele precisa dos dois. Qual que é o outro? O popover. O outro é o popover. Cadê o popover? Tá aqui. Esse aqui também precisa do popper. O que esse cara faz? Ó, é só para mostrar esse modal aqui com um título e uma descrição. O que tem mais aqui? Ó? É só para fazer isso. Ele precisa do JS e do popper. Qual é o outro? É o tooltip. Cadê o tooltip? Esse aqui. O tooltip é aquele balãozinho que aparece em cima do elemento. Ó. Esse balãozinho aqui, tanto para top, right, bottom, ele precisa do popper, tá? Ou seja, não vejo a necessidade, porque esse aqui eu acredito que é uma versão, esses efeitos já é uma versão que vem desde lá do 4, então parece que eles usam esse cara para fazer esses efeitos e ainda não mexeram. Mas tudo bem. Vamos lá. O que a gente vai incluir? A gente não precisa, ou seja, e qual que é a diferença de incluir ou não o popper? É o tamanho do arquivo. Né? O tamanho do nosso bundler que vai ficar maior se eu colocar o popper junto. Ok? Então, beleza. Se você quiser incluir o popper, você vai ter que incluir assim, ó, o bootstrap.min.js. Se for somente o bootstrap sem o popper, você vai usar somente o bootstrap.bundle.min.js, tá? Essa é a diferença. Ok, agora o que a gente vai fazer? Já instalamos o Bootstrap praticamente. Quando a gente não usa o npm, a instalação aqui é simples. Eu incluo ali o link e incluo o script. Deixa eu rodar esse cara. Ó, Hello World. Hello World. E aqui embaixo, vou colocar o seguinte. Bootstrap. Pronto. Hello World Bootstrap. Agora vamos partir lá para o arquivo Tailwind CSS. Como é que a gente vai fazer com o Tailwind CSS? Vamos lá. O Tailwind, ele é bem, mas assim, a mesma coisa, mas a gente vai incluir também, vamos usar o CDN, tá? Vamos usar também o CDN. Então vamos lá, olha só. Ele também já traz aqui um arquivo pronto, eu vou copiar e olha, aqui a gente já vai ver uma diferença. O Tailwind CSS, ele só tem um arquivo script. Olha só tem um arquivo script. Aqui já é uma diferença. Eu não preciso incluir dois. Preciso incluir só um. Ok? Então eu vou rodar esse cara aqui, que está no mesmo. Deixa eu pegar esse cara, copiar aqui, trazer para cá, que ele está rodando no mesmo. Esse aqui é o index. Pronto. Então aqui está o nosso arquivo tailwind css.html, tá? Que é esse cara aqui. Bem simples. Então veja o seguinte. Aqui a gente já vê uma diferença, tá? Mas essa diferença não é uma diferença assim que eu vou usar o Tailwind porque ele coloca um arquivo só. Isso vai depender de alguns fatores. Vamos ver esses fatores mais à frente. Então beleza. Analisando aqui só o primeiro arquivo, percebam que ele está muito ligado, o Tailwind CSS está muito ligado a classes utilitárias, como por exemplo texto, né? Eu posso fazer aqui o texto base, o texto small, o texto large, e aqui eu posso fazer essa classe aqui, eu tenho text-3xl, ou seja, já é um tamanho bem maior. Aqui eu posso ter também o 2, por exemplo, eu quero o 2. Vou voltar aqui, ver se consigo colocar um do lado do outro. Aqui o seguinte, eu coloquei o 2, ele diminuiu. Aqui eu posso colocar o 1, diminuir ainda mais. Eu posso colocar só o XL, e aqui fica com um valor diferente, um tamanho diferente. Tá? Então, quando a gente fala classe utilitária, são esse tipo de coisa, o padding, o margin, o font weight, underline.
essas são as classes utilitárias, tá? Não são classes, por exemplo, de montar um componente, ok? Vou voltar aqui para o Bootstrap. Por exemplo, aqui o Bootstrap, quando eu coloco aqui o H1, olha só, estou adicionando o H1, então o H1 já é estilizado, né? O H1 por si só, ele já é estilizado. Deixa eu ir para o Bootstrap e fazer o seguinte, olha só. Vou pegar o H1 dele, jogar aqui o H1, ó, em si, ele já é estilizado, já tem algumas estilizações. Vendo? O H1 deixa eu ver aqui o Tailwind sem nada, como é que ele vai ficar, tá? A gente vê alguma diferença. Não é estilizado com quase praticamente nada. Tem quase nada aqui diferente do H1 do Bootstrap, que já tem algumas coisas aqui. Tem até a cor, ele já está estilizado aqui. Então, enfim, vamos agora construir um pequeno card para ver a diferença de cada um. Vamos voltar para o nosso slide, ver se tem mais alguma coisa aqui. Ainda não. Depois a gente já vem para a comparação direta, tá? Então vamos lá. Construir com o Bootstrap um pequeno card. Tá aqui, tá um pouquinho menor. Vou jogar uma div. Nessa div aqui, eu vou abrir um container. Tá? O container do Bootstrap, ele já tem algumas estilizações. Vamos lá ver. O container aqui, ó. Perceba que ele já tem o seguinte. Ele tá pegando lá do container.sas. Tá? Olha aqui. Ele já tem um max width. Ele já tem aqui um padding right, um pad left, margin right, margin left. Ele já é estilizado com algumas propriedades CSS, ok? Vamos continuar, tá? Então, o que eu vou construir aqui? Como nós falamos, eu vou construir um pequeno card, que é esse componente aqui. Eu vou mostrar lá, card, about, pronto. Que você pode encontrar o card aqui na área de componentes, olha só. Ver se eu consigo pegar aqui. A área de componentes é essa área aqui. Tudo isso aqui para o Bootstrap são componentes, tá? Ó, o componente de acordeon, alerta, o badging, o breadcrumb, botão, o card que nós vamos fazer agora, carrossel, enfim, tudo isso aqui são componentes prontos do Bootstrap, ok? Então vamos construir o card. Qual é o primeiro? Ó, aqui ele te dá um exemplo, tá? Um exemplo básico. O que nós vamos fazer? Jogar aqui um class card. Eu posso colocar um tamanho, já jogar um tamanho aqui de, sei lá, 18 rem, como ele está dizendo ali. O que mais que eu posso fazer? Aqui dentro do card já tem uma semântica pronta, tá? Que é essa div aqui é uma div card body, onde vai ser o corpo do card body, beleza. Se eu quero colocar nesse card um título, como é que eu faço? Jogo lá um class card title, é o título, só que aqui ele colocou um H5, vamos colocar um H5 aqui. Aqui seria o que? Título do card. Pronto. Título do card. Agora eu quero que nesse card ele tenha alguma descrição, algum conteúdo. Deixa eu ver como é que ele está ficando aqui. Tá aqui, título do card. O conteúdo, como é que vai ser esse conteúdo? Simples, vamos lá. Eu uso um P para parágrafo e jogo aqui um class card text. Olha só, text. Jogar um loading, tá? Loading de 10. Vamos ver se vai, beleza. Um texto básico. E agora, nesse cara aqui, eu jogar um botão. Tá? Para o botão, eu já tenho algumas classes
pré-prontas. Olha só. Sempre aqui a gente está falando de componentes prontos. Então, para o Bootstrap, eu jogo o quê? btn primary. Tá? btn primary. Esse aqui são classes de botão de componentes prontos. Como é que tá ficando esse cara aqui? Olha como é que tá ficando meu card. Eu vou jogar aqui um MT, sei lá, 5. O que é MT5? Para ele afastar um pouco lá, tá, do topo. E agora, o que eu vou fazer aqui? Vou jogar um style. Nesse style, eu quero fazer o quê? O meu body. O que é esse body? É como se fosse o corpo do meu conteúdo. Eu vou jogar um valor diferente para esse cara. Vou jogar com background color lá. CCC. Pronto, exatamente isso. Para a gente ver como é que tá o card aqui. E outra coisa, eu quero jogar uma imagem. Como é que eu faço para jogar uma imagem aqui? Acima do card. Eu vou pegar esse cara mesmo aqui, olha. O IMG, ele fica acima do card body. Cadê o card body? Aqui o card body. Pronto. E aqui nesse source, o que eu vou fazer? http:/150. Vamos ver se essa imagem aparece aqui. Apareceu. Tá? E o que eu vou fazer mais? Eu vou jogar uma borda. Como é que eu jogo uma borda no Bootstrap? Simples, vamos lá. Border. Ó, eu posso usar só borda. A classe borda. Então eu jogo aqui uma classe borda. Esse alisou. Beleza, com uma borda branca. Agora eu vou voltar ali pro card. E praticamente é isso. Tá? É um card simples, ou seja, eu estou fazendo algo que já está pré-pronto no Bootstrap, que é um componente de card e um botão aqui embaixo, um botão primário. Para eu fazer esse cara no Tailwind, perceba o seguinte, que no Tailwind eu não tenho componentes prontos, tá? Não tenho componentes prontos. Então, como é que eu vou ter que fazer esse cara no Tailwind? Vamos lá. Vou tirar esse cara daqui. Vou jogar uma div. No Tailwind eu já tenho uma classe chamada container. Vamos lá ver. Olha só. Container. Só que essa classe chamada container aqui, ó, ela não é estilizada com nada, tá? Vamos lá. Tá aqui meu Tailwind. Olha só, ela não tem praticamente nada. Aqui é o meu Tailwind e lá tem só um tamanho. Se eu quiser, por exemplo, centralizar, eu vou já jogar aqui. Vamos continuar para a gente tentar ver o card pelo menos aqui. Vamos lá, uma div, tá? E nessa div, o que eu vou fazer? Vou jogar Vou usar algumas classes utilitárias aqui. Só que essas classes, cara, vão estar um pouquinho mais diferentes. Então, vamos lá. Vou criar essa div. Essa primeira div aqui é como se ela fosse essa nossa aqui, ó. Nosso card. Então, por enquanto, o meu card em si, o que ele tem do Bootstrap em si? Vamos lá. Perceba o seguinte, que aqui a classe card, ele já tem alguma borda pequena, ele já tem o que mais? Ó, flex direction column, ele já tem um background color, ele já tem um border radius, tá? Tudo isso aqui, ele já vem no componente. Só que o tamanho dele, eu coloquei um tamanho aqui, olha, para o nosso card. Será que eu preciso colocar também esse tamanho? Só que, cara, pro Tailwind, eu vou jogar aqui um max SM. O que é esse cara aqui? Essa classe aqui é um tamanho. Ops. É como se ele fosse um tamanho, uma largura padrão. Vamos ver aqui no... Ops. Vamos ver aqui na documentação dele. Aqui.
Ó, eu tô usando esse cara aqui, Max WSM. Ver se ele tá aqui, tá. É um tamanho padrão. Perceba que aqui, esse aqui é um exemplo, só que ele não tá, esse aqui não é um código, tá? Isso aqui só é apenas um exemplo de card. Tanto que se eu fizer um espectro aqui, eu vou fazer um espectro nesse cara. Vou pegar meu elemento. Olha só, é várias coisas para formar esse efeito. Tá? São várias classes utilitárias que eu uso para formar esse efeito. Tá vendo aqui? Então, beleza. Eu jogar esse aqui que é um tamanho padrão. Aí você pergunta, qual é esse tamanho padrão? Vamos lá. Esse tamanho padrão, vamos ver aqui. Ó, 24 RAIN. Tá? Esse aqui é o 24 RAIN. Beleza? Como eu já conheço um pouco mais o Tailwind, para você, por exemplo, que eu quero colocar um Radiance, tá? Eu uso essa classe aqui, ó. LG. Mas a gente só vai ver essa classe depois que o nosso botão tiver formado, o nosso card tiver formado. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar assim por enquanto. Vou jogar mais uma div aqui. E essa div eu vou colocar alguns padding, tá? Por quê? Percebam o seguinte, que aqui dentro eu vou deixar a imagem para colocar depois. Então aqui eu tenho um título. E aqui, ó, no card body, perceba que essa parte verde aqui é como se eu tivesse um padding, tá? De quanto é esse padding que eu... Esse padding aqui, ó, de 1 RAIN por 1 RAIN, tá? Esse aqui é o nosso pad. Então, aqui no Tailwind já tem algumas classes. Ele não tem um componente pronto, mas ele tem as classes para os paddings. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou voltar aqui. E as classes para os paddings são essas aqui, ó. O PX6. O que é o PX6? Vamos lá. O PX6, ele tem um padding left e um padding right, tá? De 1.5 RAIN. O PY4 é um padding top e bottom, tá? Como se fosse, né, um padding que fica no topo e o pad de baixo, olha só. Então beleza, já criei o nosso pad aqui, então ok. O que eu vou fazer mais? Uma div para o nosso título. Título do card, assim como tem o outro. E no título do card, assim como tem o nosso Bootstrap, ele é estilizado com alguns... Olha aqui, o card title, ele tem um margin bottom, ele tem um color, ele tem um line height. Tudo isso aqui já são propriedades do card title. E aqui a gente não tem um card title. Então o que a gente vai fazer? É como se a gente tivesse as classes utilitárias para montar esse cara aí. Então primeiro eu vou jogar um text XL, como se fosse um texto maior. Cadê? Eu vou voltar para cá. Tá? Um grande. Eu vou jogar aqui também um MB2, que é o margin bottom. E vou jogar um font bold. Olha só. Font bold. Ali. Pronto. Olha só como o nosso título está ficando. Um pouco parecido com esse aqui. Depois disso, eu vou jogar o nosso P. Nosso parágrafo. Nesse nosso parágrafo, cara, aí sim. Aqui tem várias, olha só. O P, que é o card text, que é um componente pronto do Bootstrap, ele já tem algumas coisas. Cadê o card text aqui? Aqui ele não está aparecendo. Card body. O card. Parece que o card text não tem nada. Tá? Deixa eu ver aqui, cara. Tá certo? Card text, o nome da classe aqui, tá certo. Tá parecendo que ele não tem nada aqui, hein? Não sei se é a versão que nós adicionamos, mas
Ele só está utilizando aqui o P. Olha só, o P ele tem o margin top e o margin bottom. Só o P, tá? Mas a gente não quer o P. Mas vamos lá, voltar aqui para o nosso Tailwind. Então aqui eu vou colocar um Loading Y também. Loading de 10. Tá? Quais são as classes que eu vou usar? Eu vou usar o text base. E outra coisa, eu vou usar aqui um text gray de quanto? De 700. A cor, tá? Text gray de 700. Olha, o nosso card tá começando a criar um formato. E antes, eu vou mexer aqui, colocar um style. Para quê? Para fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no Bootstrap. Olha aqui. Jogar para cá. Perceba que ele vazou. Olha só. O nosso card, tudo aqui, ó, é como se ele tivesse vazado, né? Ó, vou pegar aqui e ver que aqui onde eu coloquei o Max WSM, como se fosse o nosso card, ele está com a mesma cor do body. Então eu vou colocar uma cor diferente. Como é que eu faço para colocar uma cor diferente? No Tailwind, BG, que é o background, e vou colocar um cara chamado white, para ele ficar branco. Agora, top. Aqui também uma classe parecida, que é MT5, mas pode ser que eles tenham um tamanho diferente. Vou colocar um MT10. Vê aqui. Aí, o que mais é parecido? Acho que só essa classe. Eu joguei um background right. E o que falta mais? Agora falta o botão. Adicionar o botão. Vamos lá. Para o botão, no Bootstrap, o botão ele é como se fosse, ele está dentro do body. Né? Eu posso colocar dentro do body também. Vamos lá. End, uma div. Ele tem uma div e tem não, é só um link mesmo. Mas eu vou jogar uma div aqui. Acho que eu posso jogar só um ar. Tá? Aqui é o saiba mais. E agora, olha só, como é que para eu fazer esse mesmo efeito aqui como se fosse um botão, tá? No Tailwind. Primeiro, vou ter que jogar uma classe aqui de que um BG blue 500, tá? Tem um padding? Tem. Vou jogar um padding. Olha só, eu posso jogar um pad YX ou somente um padding. Exemplo, jogar um pad aqui de 4. Vai crescer ali, tá? Mas eu acho que vou fazer o seguinte, um pad Y de 2. E vou jogar um padding X de 4. Pronto. Exatamente. Aqui, cara, ele ficou muito próximo aqui do... Olha só como aqui tá diferente. Ele tem uma distância aqui, né? Do botão. Vou pegar aqui para explicar melhor. Vou mostrar aqui que esse espaço aqui, mais ou menos, é de quanto, cara? Vou tentar ver aqui. Vamos lá. Tem meu botão. Ó, esse espaço é do próprio P, que já tem uma estilização no Bootstrap, tá? Já no Tailwind, ele não tem nenhuma estilização, ok? Vamos ver aqui, ó, o nosso P no Tailwind, ó, ele não tem basicamente nenhuma estilização, tá aqui. Então, beleza. Então, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou jogar aqui uma div, tá? E jogar esse cara aqui, nosso link, dentro dessa div. E essa div aqui, ela vai funcionar como um bloco. Vou jogar aqui um px6 e um pb8, que é exatamente aquele espaço. Pronto. Eu tenho um text right, é branco.
tá? E um border radius. De quanto é esse radius? Pronto. Radius. Essa aqui é a classe. Então, perceba o seguinte, que aqui a gente começa a ver a diferença, galera. Ó, pra gente montar um card no Tailwind, a gente não tem um card pronto. Ah, faltou a imagem. A imagem eu vou colocar aqui. Só que ela vai ter que estilizar de alguma forma, né? Tá. Essa classe aqui, vou colocar um H full. Pronto. É isso? Sim. Tá diferente. O que que tá diferente aqui? Ele tá muito grande. Então eu acho que eu vou fazer o seguinte. Aqui, eu vou jogar um W. Olha só como é que eu posso estilizar o tamanho. Percebam que aqui no Bootstrap eu tive que colocar um style, que não é algo legal, mas que a própria documentação do Bootstrap pede para fazer isso. Então isso aqui não é legal, eu não gosto também de fazer isso. O ideal é você criar uma classe num arquivo CSS customizado e jogar esse cara. Como é que eu faço isso no Tailwind? Cara, isso aqui é fantástico. W traço, tá? W traço, e aqui dentro abre e fecha os colchetes aqui. E aqui eu posso fazer o seguinte, 18 rem. Ou seja, o Tailwind já vai entender que eu quero colocar uma largura de 18 rem para personalizar esse cara. Personalizável, sem usar algo inline aqui, como estou usando, o style, que não é uma boa prática. Tá? E percebam só que, ó, já ele ficou o mesmo tamanho. Só tá, acho que eu vou jogar ele um pouquinho mais para... Vou pegar aqui o container. Como é que eu centralizo um container? Eu vou centralizar o container. Eu jogo MX alto. Pronto. Aqui dentro eu vou jogar um MX alto. E assim eu centralizo esse cara. MX alto, tá certo. MX alto container. E perceba que eu tenho uma borda branca. Tá? Uma borda branca. Eu acho que aqui no Tailwind eu só faço o seguinte. Para jogar um pouquinho aqui. Um meme left 10. É isso? Pronto, jogou um pouquinho pro lado. E aqui, o que eu vou fazer? Uma border. Pronto, border aqui. E o que mais que eu tenho? Um shadow. Tenho um shadow. Todas essas classes aqui são classes utilitárias lá do Tailwind, tá? Um shadow, pronto. Colocar um MD. Um pouquinho menor. Então o mesmo card, olha só, eu construí o mesmo card, é chamado botão. Aqui não é Saiba Mais, aqui é um cara chamado botão. Então eu venho aqui no Saiba Mais e vou adicionar botão. Ficar mais parecido ainda. Isso. Olha só, para eu construir um card no Bootstrap, eu já tenho os componentes e classes pré-prontos, então é bem mais fácil usar esse cara aqui, bem mais rápido e um pouco menos customizável, porque se eu quiser mexer em alguma coisa daqui eu vou ter que criar uma classe parecida e customizar o CSS, tá? Então aqui eu já tenho um card, já tenho um card body, já sei que no card body vai ser o conteúdo do card. Se eu não me engano, o card também no Bootstrap, ele tem um card, uma classe chamada card footer, para colocar as actions. Deixa eu ver aqui se eu não me engano se é isso mesmo. Card body, um card header diferente, olha só. Eu tenho um card header que eu jogo um título lá em cima. Aqui eu acho que não tenho mais. Tá aqui o card footer. Eu tenho o card footer aqui. Ó. Se eu quiser personalizar com umas informações, criar ali um rodapé pro meu card, como aqui no caso, ó, 2 dias atrás.
enfim, ele já tem algo pré-pronto. Já se eu quiser fazer isso no Tailwind, você viu que eu fui customizando cada coisa, tamanho, o radians, a borda, o shadow, tá? Eu tive que colocar aqui um background writer que é branco. Eu tive que colocar aqui o PX e o PY4, que é o padding left e o padding right. A fonte bold, como se fosse o negrito, o text XL para o título, para ficar maior o texto. Eu coloquei aqui um MB2, que é um margin bottom de 2, ele dá um espaço ali entre eles. Para o nosso parágrafo, aqui no Bootstrap só é o card text, tá? Card text e o card title. Aqui não tem, é como se aqui fosse o card title pra gente, e o card text é esse aqui. Já para o nosso botão, BTN e BTN Primary, aqui não. Eu tive que colocar um BG Blue, que é um azul, 500. Eu posso até colocar o hover, tá? Perceba que aqui, ó, no Bootstrap, quando eu passo o mouse, ele tem um hover pequeno. E aqui eu não coloquei o hover. Como é que eu faço para esse hover aí? Bem simples. Eu faço o seguinte, hover, tá? 2 pontos. Depois dos 2 pontos, eu vou colocar uma outra classe que vai ser a cor. Quando eu faço o hover ali, o que ele vai ter que fazer? Um BG -blue 700. Vai escurecer um pouquinho, assim como o Bootstrap escurece um pouquinho aqui. Cadê? Ó, escurece um pouquinho. Então eu vou ter que fazer isso aqui. Ó, escurecer um pouquinho. Se quiser colocar um 900, escurece ainda mais a partir do hover. Escureceu. Tá? Então tudo isso aqui é personalizável. Ok? E continuando aqui com o nosso slide, vamos fazer a comparação. Agora, olha só o que eu trouxe. Simplicidade versus personalização. O Bootstrap é mais simples para começar. Por que mais simples para começar? Porque ele já tem ali tudo pronto. Você quer criar um modal, quer criar um card, quer criar um formulário, quer criar um drop-down, tudo ele já tem pronto. Já o Tailwind permite mais personalização. É simples para começar com o Bootstrap. O Tailwind também é simples para começar, mas ele permite ele te dá um controle maior para ser personalizado. Tá? Então aqui simplicidade versus personalização. Que mais? Velocidade de desenvolvimento. O Bootstrap acelera o processo com componentes prontos. Você quer algo sem pensar muito em questão de componentes, de como vai ser o seu modal, como vai ser o seu botão, enfim. O Bootstrap, em relação a isso, é mais rápido, acelerou o desenvolvimento porque já tem componentes prontos. Já o Tailwind não tem componentes prontos, tá? Mas ele permite que mais controle, mas pode ser um pouco mais demorado no início, porque você vai ter que, a mesma coisa que o Bootstrap faz, componentes pré-prontos, card, modal, drop-down, botão, você vai ter que fazer tudo isso também no Tailwind. Né? Você vai ter que criar lá um arquivo customizado, onde você vai criar os seus cards, você vai criar o seu botão e depois usar na sua aplicação. Tá? Em relação à velocidade, dependendo do que você quer, o Bootstrap é mais rápido, né? Porque ele já tem esses componentes prontos. Vamos lá, tamanho e performance. Vou falar primeiro sobre o Tailwind. O Tailwind, como nós vimos, ele pode ser otimizado para gerar um arquivo CSS menor. Tá? Ou seja, conforme você vai usando as classes utilitárias dele, ele vai adicionando no seu bundle, né, mais classes. Tá? Já o Bootstrap, como nós vimos, não. O Bootstrap ele só tem um arquivo CSS e lá dentro desse arquivo você vai ter todos os componentes dele. Componentes de modal, componentes de botão, o componente de card, componente de popover, componente do tipo, enfim, mesmo que você não vá usar tudo, mas ele já vai trazer ali naquele arquivo todas as classes daqueles componentes, ou seja, ele já vai gerar um arquivo maior. O Bootstrap carrega mais recursos prontos, ou seja, não tem como você tirar dali, só se você for lá, baixar o Bootstrap e começar a remover do próprio core dele, do próprio arquivo gerado, todas essas classes, mas aí não vai fazer sentido. Mesmo que você, eu quero usar o Bootstrap só para usar o modal. Então, cara, eu tinha umas versões do Bootstrap no site dele que você poderia
customizar, você ia marcando o que você precisava, mas não era tudo. Aí você baixava um arquivo menor. Só que nessa versão agora, acho que você não tem essa possibilidade de fazer isso, tá? Olha aqui, mas o que você tem a possibilidade de fazer? Você baixa o Bootstrap e de lá do core dele mesmo, você pode, por exemplo, retirar somente, olha só como que ele é hoje. Ó, você pode incluir aqui todas essas classes aqui, ele está na classe onde ele faz o build. Então, ele inclui aqui function, isso só para gerar o CSS. Olha, tudo isso aqui é só para gerar o bootstrap.css. Então ele coloca lá function, você pode personalizar aqui o primary, se você quiser uma cor diferente do botão, que o primary do Bootstrap é azul. Você quer algo diferente? Você pode jogar aqui. Ele traz as variáveis, ele traz os mixins, root, utilitários, olha só, utilitários aqui, containers, grid, help, enfim. E você pode então aqui nesse arquivo mexer e ir tirando, né, o que você quer e só deixar o que você precisa. Só que aí pode ser que às vezes na hora de compilar ele vai começar a dar alguns erros. Então aqui, para usar dessa forma, é um usuário um pouquinho mais avançado que já conhece o Bootstrap, tá? Ok? Então por isso que eu coloquei aqui que o Bootstrap carrega mais recursos prontos, então ele é um arquivo maior, porque mesmo que você for usar só um componente, mas ali dentro daquele arquivo vai estar vários outros componentes, diferente do Tailwind, tá? Que o Tailwind não tem componente pronto, você vai montando ali cada um, e conforme você vai montando, ele vai adicionando, né? Se você for usar pouca coisa, vai ser um arquivo bem menor, beleza? Adaptação à personalização. Vamos lá. Adaptação à personalização. O Bootstrap oferece uma aparência mais padronizada. O Tailwind é ideal para quem quer um design único e personalizado. O Tailwind é ideal para quem quer um design único e personalizado. Por quê? O Bootstrap ele já tem uma aparência padrão. Correto? Aqui a gente pode ver isso no próprio card. Ó só, a cor do botão. Se eu jogar aqui um BTN Primary, como eu fiz, ele já vai dizer o seguinte, que o meu botão BTN Primary é azul, né? Se eu jogar um BTN, por exemplo, Secondary, ele já tem uma cor. Cadê a cor dele? Ó, já é um branco. Isso tudo a gente pode ver aqui. Componentes, botão. Secondary. Será que eu escrevi errado? Isso, tá aqui. Pronto, ó, é um cinza. Se eu quero, por exemplo, um botão Danger, se eu jogar um BTN Danger, o que vai ser a cor do cara? Vermelho. Ou seja, ele já tem um padrão de cores. Aí você vai ter que seguir a semântica e a sintaxe do Bootstrap para personalizar esse cara. Já o Tailwind não, né? Ele te dá uma maior flexibilidade para isso. Ok? Então vamos lá. Qual escolher? Qual que você deve escolher? Então aqui eu joguei muito simples. Para iniciantes, eu recomendo, tá, que você comece com o Bootstrap. Como eu coloquei aqui, recomendo o Bootstrap. Seu objetivo é construir algo rápido e sem muita necessidade de customização profunda. Ah, não quero fazer algo rápido e quero pegar aqui tudo pronto, os componentes prontos, tabela, botão, o grid, pronto. Então isso aqui para iniciantes, sem, né, se o seu objetivo é apenas, por exemplo, estudar o Bootstrap ou construir algo que você não quer pensar muito em design de como vai ser, já pega o Bootstrap que é tudo pronto. Projetos personalizados. Para projetos mais personalizados, recomendo o Tailwind para quem já tem um conhecimento intermediário e quer mais controle sobre o design. Beleza? Então, esse é o nosso vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, dá essa força, se inscreva se você ainda não é membro. Olha só, a gente tem aqui vídeos específicos para quem é membro do nosso canal, tá? E às vezes a gente joga alguns vídeos aqui que primeiro quem vai assistir são os membros e depois cai para o nosso público. Mas nós temos também vídeo que é exclusivo, somente os nossos membros é que conseguem assistir. Ative o sininho e até a próxima. Valeu!